O prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina no dia 30 deste mês. E o roteiro é geralmente parecido. Muita gente deixa para enviar nos últimos instantes. No ano passado, só 4 dias antes do limite, mais de 10 milhões de brasileiros não tinham enviado o documento. Prazos, novidades e orientações sobre o imposto de renda são o assunto da nossa conversa aqui hoje. A Receita quer mais informações este ano, como o endereço de imóveis e a data da compra. Outra novidade é a exigência do CPF de dependentes já a partir dos 8 anos de idade. Até o ano passado, a obrigatoriedade era para crianças com 12 anos. O prazo para enviar a declaração começou no dia 1º do mês passado e termina no último dia deste mês. São 2 meses, portanto. Mas muito brasileiro deixa para o fim do prazo. A Receita espera quase 29 milhões de declarações este ano, mais de 300 mil a mais do que no ano passado. Para falar sobre o assunto, estão aqui o Procurador Federal Mauro Moreira e o Procurador da Fazenda, Enio Gomes Bezerra. Os dois têm mestrado em Direito Tributário. Bom, muito bem-vindos ao Fórum. Eu já começo aqui pelas novidades. Enio, eu começo por você. A Receita quer mais detalhes este ano. Além disso, é preciso informar o CPF já do dependente com 8 anos. Detalhes para a gente, por favor. Esse ano ocorreu uma modificação do sistema do imposto de renda, solicitando que sejam apresentados mais detalhes a respeito dos bens que cada pessoa tem. Então, você que declarou um veículo no ano anterior, podia apenas descrever esse veículo. Então, um Corolla, um Focus ou uma Toyota Hilux, esse ano o sistema disponibiliza um campo para a inclusão do Renavan. Então, a declaração pede um detalhamento maior para ela poder ter uma espécie de impressão digital do bem que está sendo declarado. Além disso, também para imóveis, antes era um campo aberto em que você apenas fazia a descrição do seu imóvel, às vezes o endereço, muita gente nem colocava o endereço, agora exige a matrícula do imóvel que você comprou. Então, esse campo também vai estar lá, mas esse ano ainda não é obrigatório. Se você não conseguir encontrar os documentos necessários para fazer a inclusão da forma mais correta, você pode repetir o ano anterior, mas já serve como um aviso para que a pessoa se prepare para o próximo ano em que vai passar a ser obrigatório. Então, se você não conseguiu esse ano por alguma dificuldade de documento, é interessante se organizar para, a partir do próximo ano, em que vai ser obrigatório, já ter isso tudo preparado. E por que esses detalhes a mais? Enio, qual a justificativa? Isso é para dar uma segurança maior à Receita de que você tem a propriedade daqueles bens, para que se evite qualquer problema de patrimônio exagerado, ou isso também ajuda eventualmente numa declaração incorreta. Então, isso vai ser muito útil tanto para o contribuinte, que vai ter mais segurança com os dados declarados, mas também para a Receita, que vai ter mais segurança da existência efetiva daquele bem. Tem a questão do CPF também, né, Mauro? Agora a Receita exige ali que você informe o CPF já do dependente com 8 anos. Até o ano passado era 12 anos, não era isso? Por que também diminuir? Na verdade, Paulo, se a gente for perceber toda a evolução legislativa relativa ao imposto de renda e a própria legislação que regulamenta o patrimônio, demonstração de patrimônio, você vai, por exemplo, para a legislação notarial e registral, direito civil, legislação contratual, tudo caminha no sentido de um maior controle, de uma maior clareza. Então, a Receita Federal, que é o órgão responsável pela arrecadação e fiscalização do imposto de renda, estabeleceu, por exemplo, que os dependentes até 8 anos, que completaram 8 anos até dia 31 de dezembro de 2017, deverão ter o seu CPF informado. A tendência é que em 2019 todos os dependentes tenham o seu CPF informado. O Enio até comentava aqui que dessa obrigatoriedade já da criança já nascer e já sair com o CPF, já sair com essa impressão digital, já sair com esse cadastro de pessoa física. E tudo isso caminha também no sentido de um maior esclarecimento, de uma declaração mais estruturada. Eu assisti à entrevista coletiva do pessoal da Receita Federal e eles falavam disso. Em 2017, você não tinha uma declaração tão
específica, você não tinha que detalhar pontos como embarcações, aeronaves. Por exemplo, eu não tenho uma embarcação, não tenho uma aeronave, mas quem tem deve se preocupar em, na hora da declaração de imposto de renda, na parte de informações complementares, trazer essa previsão. Por exemplo, imóvel, você ter ali a matrícula do imóvel, o cadastro municipal do imóvel, a data da aquisição. Tudo isso é muito relevante, porque quando a gente imagina o direito ele vem para regulamentar e regular diversos aspectos. E o principal aspecto são as negociações, são as operações civis. Por exemplo, se eu faço a venda de um imóvel, isso gera efeito tanto no direito civil, direito contratual. Na hora que eu for no registro de imóveis, eu tenho que fazer, aliás, num tabelionato de notas, primeiro fazer uma escritura para fazer aquela alienação, depois eu vou levar no registro de imóveis, vai ter uma qualificação do imóvel. Esses dados são repassados para a Receita Federal através da declaração de operações imobiliárias e agora na própria declaração do imposto de renda. Você tem que fazer praticamente uma qualificação do seu imóvel, uma qualificação completa do seu automóvel, da sua embarcação, da sua aeronave. E tudo isso vai de encontro e converge com o princípio da capacidade contributiva, que é você perceber efetivamente se aquela pessoa deve pagar aquele tributo, e isso também converge com o princípio da progressividade. São princípios que a gente vai falar aqui sobre esse imposto de renda, como deve ser a tributação pelo imposto de renda. A Receita está mais rígida, então, Enio. Isso é bom? Ao longo de muitos anos, a Receita tem evoluído tanto na parte tecnológica quanto no suporte legal. Então, relativamente recente, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da legislação que permite à Receita ir buscar os dados financeiros de cada contribuinte. Existem dados estatísticos que falam a respeito da redução da sonegação ao longo dos anos. Então, a qualificação da Receita, o avanço tecnológico da Receita e o comprometimento também do cidadão em declarar de forma mais adequada tem gerado uma redução da sonegação. O avanço da Receita, nesse aspecto, acaba sendo bom para o cidadão, para o bom pagador de tributos. Agora, explica para a gente aqui, eu queria que vocês dois explicassem aqui para a gente para que serve o imposto de renda. Muita gente não entende, muita gente faz questão de não entender para que ele serve, por que foi criado. Mauro? A tributação como um todo, ela faz parte ali da atividade financeira do Estado, né? Ou seja, a gente paga tributo para possibilitar que o Estado ele realize as suas atividades. A tributação da renda está presente em vários ordenamentos jurídicos, inclusive no brasileiro. Ela tem algumas características, né? Se a gente for pensar pela ótica de um liberalismo, uma ótica mais anarquista, a tributação da renda ela seria extremamente incorreta. Por outro lado, pela ótica, por exemplo, socialista ou social-democrata, né, a gente sem fazer apologia a partido político ou a qualquer questão, ela traz aí uma ideia de socialização. Você adquire renda, paga tributo, esse tributo é revertido para a sociedade. Então, nós temos aí a progressividade tributária. Quem paga mais tributo é quem ganha mais tributo. E, naturalmente, o efeito social, que, na verdade, seria aí a característica do tributo como redistribuidor de renda. Seria aí a finalidade redistributiva da tributação. Então, o imposto de renda, ele nasce com essa característica e, naturalmente, né, com a evolução do Estado, você percebe aqui que o Enio ele tocou nesse ponto. Trazer mais informações, tributar de forma mais complexa e também ter mais informações quanto ao contribuinte. Isso gera também uma tensão. A visão nossa fazendária, né, dentro da nossa função como procurador, é da defesa do interesse do Estado, mas a gente sabe também que há a visão também dos advogados, das grandes companhias, das pessoas que acham que a sua tributação está excessiva, que acham que a sua liberdade está ceifada ali, está limitada. Então a gente tem esse conflito. Então a tributação ela serve para isso, para trazer aí uma redistribuição de renda na ótica social, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter esse reflexo da escola mais liberal, da escola mais social, isso no pensamento filosófico e econômico. Existe um certo mito em relação à tributação. Inclusive, uma obra bem interessante é O Mito da Tributação. Ela fala, mesmo no liberalismo, a importância da tributação. Todas as relações entre as pessoas, até a compra de um ingresso de cinema, a compra de uma revista, dirigir o seu carro numa rodovia, tudo isso tem regulação do Estado.
Então, mesmo nos estados mais liberais, você tem a tributação e, destacadamente, a tributação do imposto de renda, que é considerada uma das mais justas, porque ela é cobrada de acordo com a sua capacidade, de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, em regra. Enquanto a tributação sobre o consumo, ela já é mais prejudicial, ela acaba atingindo pessoas que não têm tanta condição. Então, você come feijão mesmo tendo uma renda alta, enquanto uma pessoa que come feijão com uma baixa renda, ela está pagando a mesma tributação sobre o consumo. Isso acaba sendo um pouco injusto. Por isso que o tributo sobre a renda é considerado um dos mais justos da sociedade. A conversa é boa, está lá na frente, mas eu queria voltar agora, Enio. Quem deve declarar imposto de renda? A declaração deve ser realizada por quem tem patrimônio acima de R$300 mil. Então, mesmo quem não teve o limite de renda necessário geral para apresentar a declaração, deve fazer esse tipo de declaração em função da quantidade de patrimônio. Também quem realizou operações financeiras de compra e venda de ações acima de R$20 mil, operações em geral acima de R$35 mil e quem teve renda superior àquele limite definido pela Receita Federal. Lembrando então que o limite é 28.559,70 centavos. Não é isso, Mauro? Agora, e quem não declarar? Quem não declarar, aí tem as implicações da sanção, né? Nós temos aí a aplicação de uma multa mínima, né, de R$160 mais ou menos, até 20% ali do que poderia ser tributado. Então aí você tem esse primeiro problema para fins de não declaração do imposto de renda dentro do prazo, que vai de 1º de março até dia 30 de abril. Essa multa tem o valor mínimo que o colega Mauro falou e ela vai ser de 1% ao mês com esse valor mínimo. Então, se você atrasar 6 meses, vai ser 6% do valor do imposto que você deveria ter pago. Então, se você deveria pagar R$10 mil, você teria uma multa de R$600 se atrasar 6 meses. E o limite é de 20% se você atrasar em 20 meses. Então, esse é um detalhamento interessante da multa que eu acho que vale ser mencionado. Bom, vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? O assunto aqui hoje é imposto de renda. Até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é a declaração do imposto de renda. O prazo para enviar o documento termina no dia 30 já desse mês. Depois de baixar o programa, Enio, agora já dando as dicas aqui para o pessoal, o que a pessoa deve fazer? Inicialmente, eu acho que é interessante mencionar que, além do programa no computador, já também é possível fazer a declaração no próprio celular ou no tablet. Então, existe o PGD, que você pode fazer o uso no seu computador, notebook, e existe o Meu Imposto de Renda, que é o aplicativo disponível para Android e iOS. Então, você pode fazer a declaração por esses dois caminhos. É interessante mencionar que você pode fazer o uso de uma declaração pré-preenchida. Então, quem tem certificação digital pode fazer o uso dessa certificação para já trazer os dados que a Receita Federal tem a seu respeito. Então, os seus empregadores, retenções de investimento, tudo isso são dados que a Receita já tem, que ela utiliza para se informar melhor a respeito de cada contribuinte. E se você tiver o certificado digital, você já pode puxar esses dados e a declaração já vai estar muito mais completa e a tendência de qualquer problema depois é bem menor, porque são os dados que a própria Receita tem a seu respeito. O que as pessoas mais perguntam? Quando tem dúvidas sobre imposto de renda da pessoa física, começam as perguntas relacionadas a quem deve declarar. A gente até já tocou nesse ponto, né, falando do limite. Alguns casos muito particulares que quem está em casa deve ficar atento se vender um imóvel em 2017, preferiu ficar isento ali do imposto de renda, porque
decidiu comprar um imóvel dentro do prazo de 6 meses, toma muito cuidado, você vai ter que trazer a declaração dessa operação, fazer a declaração do imposto de renda, ainda que você não preencha nenhum outro requisito. Por exemplo, rendas não tributadas até 40 mil, você não precisa apresentar a declaração do imposto de renda. Acima de 40 mil, por exemplo, caderneta de poupança, você tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Há questões relacionadas ao produtor rural, por exemplo, ele tem um limite ali até 142 mil mais ou menos, ele não precisa declarar. Acima disso, ele tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Se ele tem bens, posses, imóveis, na verdade a lei fala em bens e direitos, né? Na verdade você fala aí, se ele tem um imóvel, uma fazenda acima de 300 mil reais, ele tem que fazer também a declaração do imposto de renda. Nós temos muitas polêmicas, por exemplo, sobre as deduções. E aí a gente vai passar aqui, eu acho que esse segundo bloco sempre falando sobre isso. Primeiro ponto, quem seriam os dependentes ali para fins de dedução? Porque isso vai ser uma regra meio paralela, né? Você vai ter os dependentes aqui, na parte de deduções você vai poder declarar aqueles dependentes e ter as deduções respectivas. Primeiro ponto, despesa com instrução. Eu te passei um dado aí do limite, né? Que seria aí 3.561,50, que é o limite com a instrução. Por exemplo, eu estou à frente de um curso para concurso, né? E sempre os alunos me perguntam, eu posso deduzir o que eu pago para o curso para fins de imposto de renda? Infelizmente não, inclusive tem até orientação da Receita, por instrução normativa, na própria cartilha da Receita, ou seja, cursos para concursos, custos extracurriculares, eles não são dedutíveis. Curso de inglês, curso de espanhol, você não pode deduzir. O que você pode deduzir é o ensino fundamental, o ensino médio, faculdade, treinamentos técnicos você pode deduzir dentro dessa limitação. Outras questões relacionadas à dedução, que sempre é muito interessante, despesas médicas. Como é que é a dedução das despesas médicas? A previsão das despesas médicas. Há uma lógica, aqui a gente não vai falar, há vários itens, você pode entrar lá no site da Receita e baixar. Mas uma pergunta outro dia que me fizeram foi a seguinte, numa entrevista num rádio. Eu posso deduzir, por exemplo, massagem? A massagem pode ser deduzida? E a Receita Federal tem uma orientação no sentido de que se a massagem estiver dentro de um tratamento médico, você pode ter a dedução. Então a lógica é, o que é que está relacionado àquele tratamento? Por exemplo, uma prótese ortopédica pode ser deduzida? Pode ser deduzida. Uma prótese dentária pode ser deduzida? Pode ser deduzida. Então há vários questionamentos e há várias polêmicas aí, há vários conflitos entre a Receita. Na parte de pensão, a gente tem que ter uma regra básica, né? A pensão é a pensão definida. Por exemplo, pensão foi fixada pelo juiz, houve uma decisão judicial ou um acordo que foi homologado judicialmente. Aquela é a pensão que você vai deduzir. Eu estou pagando, eu vou ter a dedução daquela pensão. Quem está recebendo a pensão tem que pagar tributo, é renda tributável. Então você tem aí, na verdade, uma inversão. Eu declaro que isso aqui é dedutível e, na verdade, aquela pessoa que recebe, ela tem ali que declarar como renda tributável. Acho que é interessante mencionar que a tributação, nesse caso, vai ocorrer quando forem ultrapassados os limites do imposto de renda. Então, para o pessoal não se preocupar muito, quem tem a pensão de um salário mínimo, não precisa, até um salário mínimo inteiro dado de pensão, não precisa se preocupar com isso. Então, a regra geral deve ser a não tributação em função dos valores. Só quem recebe valores muito altos de pensão é que eventualmente precisa se preocupar com isso. Também é interessante mencionar que é comum você ter como dependente idosos, que eventualmente recebem benefícios previdenciários ou assistenciais. Se você declara aquele idoso como seu dependente, é importante também, é absolutamente necessário a inclusão da renda dele na sua declaração. Caso isso não aconteça, você corre um risco muito grande de cair em malha e ser cobrado por isso. Porque se aquela pessoa vai ensejar dedução na sua declaração, você também tem que trazer a renda dela para a declaração, para evitar qualquer problema. Esse é um erro muito comum. As pessoas declaram pais idosos ou avós como dependentes, mas não incluem a sua renda. Tem mais pontos, não é isso, Mauro? Um detalhe muito interessante é que os pais sempre perguntam, os pais e as mães também, né, pagam pensão. Muito cuidado, a pensão que você paga formal, que seria aquela por decisão judicial, por um acordo homologado, ela é dedutível. O que é informal não é dedutível. Por exemplo, um amigo
me perguntou, fiz um pagamento de uma viagem da minha filha para os Estados Unidos, só que não foi conforme a decisão judicial. Essa parte que é informal não pode ser deduzida. Então, tem que ter muito cuidado, tudo tem que ser muito pensado, e isso aí, claro, com o auxílio de um advogado, de um contador, ele ficaria muito mais protegido aí para fins de tributação, para estar dentro da regra do imposto de renda, no caso, o imposto de renda 2018. A questão relacionada também à dedução da contribuição para o empregado doméstico, está fixado esse ano em R$ 1.171,84. Foi um valor também aí que foi posto também na coletiva da Receita Federal, que deve ser muito levado em conta. Tem também as questões da dedução das contribuições, a questão relacionada ao INSS, contribuição você pode fazer total. Já para a Previdência Complementar, você tem um limite de 12% para fins de dedução. Então, são vários dados, são vários elementos que a gente passaria aqui várias horas, mas continuamos aí, Paulo. São pontos muito importantes, né? Alguns pontos são mais específicos, outros são gerais, mas que interessam a quase todas as pessoas. E até falando sobre isso, Enio, a Receita sugere, né, que a gente baixe logo o programa, que se familiarize com o programa. É importante isso? A Receita costuma dizer que a dúvida surge na hora de preencher. A ideia é que faça isso logo? Sim, Paulo, exatamente. Quando você já baixa o programa, assim como qualquer aplicativo ou sistema, tem uma necessidade de familiarização, mas é interessante mencionar que a Receita tem procurado aperfeiçoar o sistema para facilitar. Então, quem já declarou de outros anos, ao fazer a declaração esse ano, vai ter um pouco mais de facilidade, porque vão aparecer em destaque as fichas do sistema que foram utilizadas no ano anterior. Então, o sistema ele tem diversas fichas para os mais diversos tipos de renda, como dividendos, juros sobre capital próprio, poupança. Mas quem não usa isso sempre tinha que acabar passando por cada uma das fichas para verificar. Esse ano isso fica um pouco mais fácil com a apresentação das fichas que foram utilizadas no ano anterior. Então, baixando o aplicativo mais cedo e já fazendo esse preenchimento, a tendência é que você consiga evitar deixar para a última hora e assim perder o prazo, que tem uma série de consequências, como já mencionamos aqui. Outra dúvida, se a empresa manda um informe incorreto e eu passo isso para frente, eu é que arco com as consequências? É interessante você perguntar isso, porque é muito comum as pessoas caírem em malha, mesmo fazendo a declaração absolutamente perfeita. Não só a empresa que paga a remuneração, às vezes pode cometer algum erro, mas também as deduções. Então, você pode ter recebido um documento do médico falando a respeito de uma determinada dedução, mas ele acabou tendo problema no envio daquilo. Então, é interessante a pessoa tomar o maior cuidado possível, mas ficar tranquila caso caia em malha, porque existem esses problemas que eventualmente podem ser corrigidos de ofício. Então, mesmo que a pessoa caia em malha, é possível que, ao longo do tempo, a empresa que paga ela ou o médico que forneceu um determinado recibo, eles corrijam isso perante a Receita e ela saia de malha sem ter nenhum problema. E mesmo que isso não aconteça, a Receita costuma notificar o contribuinte para que ele apresente a documentação, caso a Receita tenha dúvida de que aquele dado efetivamente está correto. A gente está chegando já no finalzinho do programa, eu queria terminar aqui com as orientações gerais, repassar aqui as orientações gerais. Começo por você, Mauro, o que é importante, a pessoa não pode deixar de fazer nessa hora que a gente está de declarar o imposto? Primeira questão, Paulo, é ter muita cautela e já baixar o programa. Se você vai fazer a declaração por um computador de mesa, né, o desktop, ou por um tablet ou um smartphone. Só com um detalhe que se você vai fazer por smartphone ou por tablet, muito cuidado. Se você teve renda no exterior, você não pode fazer. Ou se você teve ganho ali com bolsa de valores, você também não pode fazer por smartphone ou por tablet. O segundo detalhe é ter um auxílio ali, se você não quiser ter o auxílio de um contador ou de um advogado especialista na área, baixar a cartilha, baixar ali as perguntas e respostas que você tem no site da Receita Federal, que é bem informativo, tem ali vários vídeos explicando como o contribuinte pode evitar ter problema com a malha fina. E o terceiro ponto é ter cuidado também no preenchimento desses dados,
ter cuidado para não evitar conflito de dados, por exemplo, declarar algo que não existe, porque tudo isso aí vai ser pego, né? A gente vive hoje uma era do fisco global e presente em todo momento, então a gente não pode achar que vai passar despercebido aquela despesa médica que você vai declarar sem um documento, quer deduzir sem um documento apropriado, ou deduzir uma despesa relacionada a ensino sem o documento apropriado, ou declarar um dependente que o outro irmão vai declarar. Então, toda a questão é fazer a coisa dentro da legalidade, respeitando as regras, não vai ter problema de cair na malha fina, não vai ter problema para fins de incidência aí de qualquer sanção tributária. E você, Enio, recado final aqui. Como o Mauro falou, é importante baixar o sistema e já avaliar também todos os documentos que são necessários para esse preenchimento. Então, a declaração da sua renda, os investimentos financeiros, os dados dos bens, é interessante mencionar, o CPF dos dependentes, eventuais rendas de dependentes, também é muito importante que seja incluído na declaração para que você realize ela da forma mais precisa possível. Como o Mauro falou e eu falei anteriormente, a Receita já possui muitos desses dados que vão ser apresentados. Então, no caso de erro, de incompatibilidade, a tendência é cair em malha. Então, por isso é bom sempre ter esses documentos à mão na hora desse preenchimento, porque eles vão ser comparados com os entes que prestaram essas informações. Então, isso é muito importante para evitar qualquer problema com a malha. Enio, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui. Mauro, obrigado também. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar na TV Justiça, que é a casa da gente, né? A casa da gente na TV brasileira. E é verdade. Obrigado, Enio, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Fórum termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, fórum@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.